16 milhões de estudantes têm o direito de viajar de ônibus de um estado para o outro sem pagar nada. O incrível é que a grande maioria não sabe disso. Nossos repórteres investigam por que a lei que regulamenta o assunto é tão desconhecida e como boa parte das empresas não respeita o direito dos jovens. Veja na grande reportagem. Barrados no ônibus. Milhões de jovens voltam às aulas em todo o país. Deixam a família para fazer faculdade ou cursinho. A maioria não sabe que tem direito de atravessar os estados sem pagar nada. Você saberia me explicar o que é ID Jovem? Não. Você já ouviu falar alguma vez na vida em ID Jovem? Nunca. Você já ouviu falar alguma vez em ID Jovem? Não. Você saberia me explicar o que é o ID Jovem? Meu amigo disse que é um programa através do qual você consegue alguns descontos para passagem de ônibus, interestadual, alguma coisa assim. Mas será que as empresas de ônibus respeitam a lei? E permite ao jovem de baixa renda não pagar pelo transporte interestadual? Tá na lei. Você consegue emitir um documento pra mim com essa justificativa? Trabalha com ID Jovem? Bom, daqui a pouquinho você vai ver na íntegra os flagrantes que os nossos repórteres fizeram. Antes, é preciso explicar o que é o ID Jovem sobre o qual a moçada se refere. É esse documento, que pode ser apresentado impresso ou no celular. O benefício concede vagas gratuitas ou com 50% de desconto nas viagens de ônibus entre estados. O cadastro pode ser feito pela internet ou em um aplicativo. O jovem só precisa preencher um formulário e colocar o NIS, Número de Identificação Social. Todo jovem entre 15 a 29 anos, cuja família tem até 2 salários mínimos e que esteja inscrito no cadastro único, no CAD único, tem direito a emitir o ID Jovem. O programa só atende ônibus convencionais. Os executivos não têm benefícios. Para cada ônibus que ali trafega, pode-se transportar até 4 estudantes. 2 gratuitamente, 2 com 50% de desconto da passagem. No papel tudo funciona, mas existem aí 2 problemas. O primeiro entrave é o desconhecimento. A estimativa da Secretaria Nacional de Juventude é que 16 milhões de pessoas tenham direito ao benefício, mas apenas 500 mil estão no programa, menos de 4%. Uma lei pouco discutida, pouco conhecida, garanto que a grande maioria das pessoas que estão nos ouvindo agora sequer tem conhecimento da lei, sequer já fizeram uso dessa lei. O segundo problema se origina no primeiro. Como pouca gente conhece o ID Jovem, está difícil fazer com que ele seja respeitado e fiscalizado. A fiscalização do benefício deve ser feita em todo o país pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Se tiver no terminal rodoviário um posto de fiscalização e o jovem teve algum embaraço na concessão desse benefício, a fiscalização vai lá em loco, averiguar isso na hora. André tem 21 anos. Ele é de Veracruz, interior de São Paulo. Há 3 anos estuda engenharia em Apucarana, no Paraná. Pegar um ônibus interestadual é o único jeito de rever a família. Só que essa tarefa não é fácil. Você vai quantas vezes por mês para a tua cidade ou por ano? Geralmente uma vez por mês eu procuro pegar os feriados prolongados para aproveitar mais a família. E você tem conseguido usar o ID Jovem? Não tenho conseguido. Para ir à faculdade, precisa pegar um ônibus em Marília, cidade vizinha a Veracruz. O veículo segue direto até Londrina, cidade próxima a Apucarana, onde ele estuda. Mas a empresa de ônibus vende esse trecho interestadual como se fosse 2 viagens. Ela faz um bilhete de Marília para Assis e um bilhete de Assis para Londrina.
Aí o que acontece? No bilhete de Marília para Assis, ela coloca como ônibus convencional no bilhete. No de Assis para Londrina, ela coloca como carro executivo. Só que acontece, nessa viagem, a gente nem desce do ônibus, nem troca de poltrona, nada. Ou seja, é o mesmo ônibus. Segue no mesmo ônibus. Como o ID Jovem só vale para ônibus convencionais e viagens entre estados, André não consegue benefício. Hoje em dia, meus pais conseguem mandar um pouco de dinheiro, mas eu ainda necessito do auxílio da faculdade, da bolsa que eu tenho, que eles me dão a bolsa, o auxílio moradia. Quanto eles conseguem te mandar? Uns R$350, mais ou menos. Ao somar a ajuda dos pais e a bolsa que ganha na faculdade, André tem R$850 para passar o mês. E a passagem, quanto é? De Apucarana até Santa... Quanto você gasta? O trecho total de Apucarana a Veracruz dá cerca de R$80. Isso só ida? Só ida. 160 e de volta. De volta. Faz diferença no final do mês? Faz diferença. Estamos em Veracruz, interior do estado. André mora aqui nesta casa com a mãe e a irmã. A saudade é grande, mas também, por outro lado, é uma saudade boa, porque ele está estudando, é um menino muito dedicado, sempre correu atrás do que ele quis, né? Então, tem os dois lados. A mãe reconhece os sacrifícios do filho e gostaria que o jovem tivesse acesso ao benefício a que tem direito. Nós estamos dentro do programa. Então, se nós estamos dentro do programa, é injusto você não conseguir. 3, 4, 5, 4. André faz questão de ligar para a empresa de ônibus na frente da nossa equipe. Gostaria de confirmar a disponibilidade de uma passagem para Londrina no dia 26/1. Confirmar a disponibilidade de uma passagem para Londrina dia 26/1. Isso, às 3 horas da manhã. O carro é convencional? Ele só é convencional até Assis. De Assis em diante ele se torna executivo. O atendente admite que a mudança é fictícia. Então a gente troca de ônibus lá em Assis? Não, lá ele só troca o tipo de ônibus, mas tipo assim, no sistema, né? Porque o ônibus é o mesmo. Qual a diferença de um ônibus convencional para o executivo? Nenhum, é o mesmo tipo de ônibus. Todos os ônibus da Guri não têm classe executivo. A única coisa que muda é no sistema, né? Porque tem algumas pessoas que precisam de benefício de todos, deficiência, e é só nos carros convencionais. Mas são todos os mesmos tipos. André diz que já denunciou o problema à NTT e ao Procon. Isso dá para ver que é malandragem, ou agindo de má fé. Não há uma diferenciação que justifique que ele saia desse ônibus. Então, nesse caso, eu entendo que ele deveria ter assegurado o trecho inteiro. Em nota, a empresa Guerino 600 alega que a linha Assis a Londrina é interestadual, onde apenas na linha federal há o direito ao benefício e que não há nenhum impedimento que um mesmo ônibus realize duas linhas distintas, em tese. Segundo a Ordem dos Advogados do Brasil, o desrespeito ao programa prejudica milhões de jovens de baixa renda, principalmente os que estão em faculdades graças a bolsas de estudos ou a cotas. Não adianta garantir o acesso às cotas se o estudante que eventualmente quer pleitear uma vaga numa universidade não tem como viabilizar que ele vá prestar um vestibular, que ele vá para um outro estado. E faz um alerta: o não nos guichês das empresas tem um motivo grave. Dos casos que me vieram ao conhecimento, infelizmente, os jovens negros sofrem mais com essa questão. Samuel sabe bem o que a advogada está dizendo. Eu chego no guichê para comprar a passagem, já olhei anteriormente que o ônibus está praticamente vazio e imediatamente, sem olhar no sistema, a pessoa que está me atendendo fala que não tem passagem de ônibus para ID Jovem para aquele dia. Outra coisa que acontece muito é você chegar no guichê e quem tá na recepção virar e falar assim: mas só o gerente que pode vender passagem de ID Jovem. Agora uma repórter vai acompanhar o Samuel até o terminal rodoviário da Barra Funda, aqui em São Paulo, para ver como as empresas lidam com quem pretende comprar uma passagem usando o ID Jovem.
No primeiro guichê, o descaso é total. Mas é pelo programa ID Jovem. Só no Tietê. Ah, é só no Tietê? Sim. Aqui na Barra Funda a gente não consegue? Eu não tenho acesso ao sistema. Então, mas a lei fala que a empresa tem que ter em todos os estabelecimentos de venda. Mas aqui é só um representante, a gente está aqui só no separado. Engaranhados que tem a obrigação de ter preço. Eu não fui enganado, só me deu. Mas tá na lei. Não temos a lei, por isso existe. Depois, nossa produtora e Samuel são bem tratados. Passagem da ID Jovem, Londrina, mas data mais próxima. Em outro guichê, a má vontade é visível. Qual é o próximo dia que tem disponível? Não tem vaga para esse mês? Vocês têm a lei afixada aqui, não? Esta é a 8ª empresa que eles entram. Das 7 anteriores, 3 não quiseram vender as passagens, inclusive se negaram a entregar o documento por escrito, explicando o porquê de não venderem, o que é contra a lei também. E eles autorizam a gente comprar uma ida e uma volta, mas não autorizam comprar mais do que isso. Caso eu precise ir para Campo Grande, que é o caso, 2 vezes no mesmo mês, eu sou proibido. Em 20 minutos, nos deparamos com várias irregularidades. Não existe, por exemplo, um limite mensal de viagens. Desde que esse passageiro ele possa ir para Campo Grande e retornar a tempo para ir novamente a Campo Grande, a empresa tem que fornecer. Essa desculpa de que só encarregados ou gerentes podem vender o ID Jovem também não faz sentido. Não está escrito isso em lugar nenhum, que só o gerente pode emitir passagens. As empresas não são obrigadas a ter a lei afixada nos guichês, mas os especialistas avaliam que isso seria importante. Não precisa estar fixada dentro do ônibus, mas no terminal de ônibus, onde ele vai tomar esse ônibus. E, tecnicamente, deveria também existir uma cópia dentro do ônibus. A nossa equipe checou se a lei é cumprida nas 6 principais rodoviárias da Grande São Paulo. Tem jovens, vocês trabalham? Para Florianópolis. Mas por que isso? Porque aqui no sistema a gente é terceirizado. O Vale Tietê é a central do sistema. Essa desculpa é uma das mais comuns. Qualquer ponto de venda das passagens de ônibus deve fornecer o benefício. Todo e qualquer ponto, seja ponto próprio da própria transportadora, seja ponto terceirizado, seja ponto físico, seja ponto online. Todos têm a obrigação de atender o decreto e a lei. Outra resposta comum é de que o bilhete com o benefício está esgotado. As atendentes nem olham para a tela do computador. Trabalha com ID Jovem? Até quando? Pela lei, as empresas devem formalizarem um papel como este quando não podem oferecer o benefício aos jovens. Não importa o motivo. Você consegue emitir um documento para mim com essa justificativa? No total, nossa equipe visitou 26 guichês. Apenas 8 aceitaram vender a passagem com o benefício, sem ressalvas e dentro da lei. Questionamos as empresas que tiveram guichês mostrados nesta reportagem. A empresa Gontijo afirma que, às vezes, ocorrem problemas pontuais de atendimento em alguma das suas 850 agências de vendas no país, mas que tenta corrigi-los o mais rápido possível. A empresa Pluma se manifestou por e-mail. Tal situação foi apenas um equívoco do funcionário da empresa terceirizada, que, no entanto, já foi advertido. As empresas Road Rotas e Viação Catarinense foram procuradas por nossa equipe, mas não quiseram falar sobre as irregularidades. Para que as companhias embarquem de vez nessa lei, a cobrança dos jovens é fundamental. E a fiscalização também. Não havendo fiscalização, as empresas ficam bem à vontade para frustrar os direitos dos jovens de baixa renda.